Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Oiê! Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta Lá Vem Spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Toda semana estamos por aqui no seu tocador favorito, com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou Renato Sansão e estou muito bem acompanhado pela minha querida amiga Lari Chileguel. Olá, turma! Temos aqui também o retorno do nosso Bruno Vicentinho. Fala, galera, tudo certo? Que prazer estar de volta, hein? E olha, quem fecha a mesa da família de hoje é o meu, o seu, o nosso Marcudo, que já chegando, dando a letra do programa de hoje, que é o quê, Marcudo? Fala, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o novo filme da Florence Pugh na Netflix, que é o misterioso O Milagre. Bom, e nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido O Milagre ou The Wonder, recomendamos que dê um pulinho lá na Netflix antes de arrepiar aqui nesse programa. Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco. Combinado? Bora, nave! On the 14th day, you will each present your separate testimony. May I ask, gentlemen, no one has told me what precisely is wrong with the girl. Anna O'Donnell doesn't eat. How long exactly has it been since the last time the girl ate? 4 months. That's impossible. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? O Milagre é o mais novo hit da Netflix, o que acaba sendo curioso para um filme de época, entre aspas, paradão, né? Eu não acho que é paradão, eu acho que ele se arrasta num momento ou outro, mas acho que tem muita coisa acontecendo, é um filme intrigante, por isso eu acho que tá fazendo esse sucesso. Eu acho que a Netflix faz sucesso daquilo que ela quer. Ela conseguiu um filme com a Florence Pugh, ela vai anunciar pra caramba, ela vai colocar no topo de qualquer jeito, e se aparece lá no top 10, a galera tá clicando. Eu ia comentar isso, eu acho que é mais pela Florence Pugh que tá fazendo sucesso do que necessariamente pelo filme, né? Pela divulgação, porque eu fui acompanhar esse filme, quando eu vi ele no top 10, eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, pela Florence Pugh, eu acho que tá levando bastante gente pra acompanhar esse filme. Muito bem, gente, a história é a seguinte, hein? Voltamos para um vilarejo da Irlanda de 1862 para acompanhar uma menina de 11 anos que para de comer, mas permanece milagrosamente viva e bem disposta, levando aí turistas e peregrinos a testemunhar esse fenômeno que sobrevive sem comida por meses e meses. Por conta disso, a enfermeira inglesa Libby Wright é escalada para observá-la. O grande mistério gira em torno dessa aldeia que pode estar abrigando uma santa ou mistérios muito mais sinistros do que parece. Queridos, a direção aqui é do chileno Sebastián Lelio, responsável pelos ótimos Glória de 2013, Uma Mulher Fantástica de 2016, vencedor do Oscar, e Desobediência de 2017. Já o elenco é curto e bastante competente. Destaque para a jovem veterana, né, Florence Pugh, que com apenas 26 anos já coleciona ao menos uma mão cheia de grandes atuações, e da pequena Kelly Lord Cassidy, que dá vida ao milagre aí do título do filme. Mais alguém do elenco que chamou a atenção de vocês, queridos? Eu quero destacar aqui o Tom Burke, que faz o Will, que é um jornalista que está muito intrigado aí com essa história. E, enfim, ele vai acabar se envolvendo com a personagem da Florence Pugh e vai ser fundamental aí para o desenrolar de toda essa trama. Eu acho legal também falar que são poucas pessoas no elenco, assim, né? Tipo, é um filme com pessoas, um elenco reduzido, assim. E a gente tem nomes grandes, né? O Toby Jones tá nesse filme também, além da Florence Pugh, que o Sansa já citou, mas... querendo ou não, são poucas pessoas, mas acho que cada uma delas tá muito bem no seu papel, assim, tipo, na proposta do personagem, elas estão foi desenvolvido muito bem nesse filme. Muito bem, queridos, olha, antes da gente mergulhar de cabeça no debate, vamos dar aquela nossa tradicional passadinha para ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Conte aí pra gente, dona Lariposa. No IMDb, O Milagre conta com quase 7.000 avaliações e tem a nota média 6.7. No Metacritic, o Metascore aponta 71 de 100. No exigente Letterboxd, O Milagre está com 3.5 de 5. E no Rotten Tomatoes, temos aprovação de 73% do público e 87% da crítica.
Mas chegou a hora da gente saber do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Marcudo, o Brasil quer saber. Quais são as suas primeiras impressões sobre o Milagre? Gostou? Amou ou dá pro gasto? Olha, eu gostei, eu achei o filme bem curioso. Primeiro porque a gente sabe que é uma produção que se passa nos anos 1800 e poucos. E logo na primeira cena a gente cai num cenário dentro de um estúdio, né? Um negócio meio ensaio. Eu até fui olhar se tinha clicado no filme certo. E esse começo vem acompanhado de uma narração que vai vir outras vezes durante o filme. Eu acho que o negócio funciona, eu acho que reforça o que eu entendo que é a essência da história, mas também tem seus problemas, né? No geral, é um filme bem interessante, tem toda uma vibe de A Bruxa pela ambientação, pela presença fortíssima da religião e outros elementos. É uma história que consegue prender bem, porque a gente fica tentando desvendar aquilo junto com a Elizabeth, que é a personagem da Florence Pugh. E eu também acho interessante que o filme tem uma pegada teatral, especialmente nos cenários e na mise-en-scène, e junto com isso tem a fotografia da Ari Wegner, que também fez muito bem esse trabalho em Ataque dos Cães, e que ajuda a criar o clima de suspense, né? Tem algumas cenas que chamam a atenção. Uma delas é quando a Elizabeth vai apresentar para o comitê a descoberta de que a mãe alimentava a filha, e ela fica totalmente isolada, e os criadores fazem uma representação física disso, né? Eles colocam ela sozinha no canto esquerdo da tela, que é o mais fraco da semiótica, e no escuro, só ela está no escuro. E a trilha sonora do Matthew Herbert, que é contida e aparece nos momentos certos, acho que também ajuda demais para dar esse clima de suspense e até horror que o filme tem. O filme tem menos de 2 horas, ainda assim eu achei um pouco cansativo, especialmente quando eu insistia naqueles rituais da Elizabeth. Eu acho que em alguns momentos ele começou a se repetir e ficou um pouco arrastado, mas no geral eu gostei bastante. Eu acho que talvez a melhor coisa do filme que eu achei foi realmente essa proposta dessa metalinguagem de incluir no começo e no fim algo que no filme a gente vai ver ao decorrer que a história vai se desenrolando, né? Então, acho que talvez a coisa que eu mais gostei foi aquela cena daquele artefato que o Will dá pra Ana, que é sobre um pássaro preso e um pássaro solto, né? No caso, o pássaro ele tá solto e do outro lado tem uma gaiola, mas conforme você vai girando o artefato, parece que o pássaro ele tá dentro da gaiola. Então, eu acho que essa metalinguagem envolvendo a gente, público, assistindo um filme da Netflix, com também a história das duas personagens ali no filme, talvez seja uma das melhores coisas que o diretor e o roteirista, e a roteirista, né, também tentaram trazer pra gente, porque eu particularmente não gosto muito de filme de época, então talvez não tenha sido pra mim, assim, não me prendeu tanto a proposta do filme, mas não deixa de ser não tô dizendo que é um filme ruim, é só pra mim não rolou, assim, mas acho que talvez essa parte dessa metalinguagem, assim, talvez tenha ficado bem interessante. Analisando depois do filme, pensando um pouco nele, eu achei que essa proposta, assim, ficou coerente, assim, com o filme, e isso foi a parte que mais me prendeu na história. Eu tô com o Vicentinho no sentido de ter uma certa dificuldade pra entrar em filme de época, né? Série de época, então, gente, que você precisa ficar ali 10, 15, 20, 30 horas, olha, é Game of Thrones e Casa do Dragão, porque, apesar de ser de época, tem dragão, tem criaturas mágicas, né? Obrigado, Senhor dos Anéis, e por aí vai. Agora, se não tiver, gente, é difícil, viu? Mas eu acho muito interessante aqui, o Marcudo mencionou aí a bruxa, essa coisa do psicológico, né? Das múltiplas personalidades que a gente vê nas duas personagens principais, né? E tem várias histórias dentro dessas duas mulheres, ainda muito jovens ambas. E não tem como a gente não colocar já nas primeiras impressões o que a Florence Pugh entrega, né? Com muito pouco, às vezes. Às vezes ela tem muito material em mãos, né? Entrega grandes personagens, como em Midsommar, onde ela tinha um roteiro enorme e ela estava no controle do joystick e foi embora. Mas aqui eu acho que ela tinha pouco na mão e entregou bastante, como ela entregou demais lá em Adoráveis Mulheres, né? Roubando a cena praticamente o filme inteiro e sendo indicada ao Oscar num papel onde nos filmes anteriores essa personagem era bastante secundária, né? Ela é muito magnética, gente, é muito impressionante. E me chama muito a atenção quando os criadores meio que sacaneiam a atriz e colocam ela nessa situação de tem coisas estranhas acontecendo no entorno dela e ela é a única pessoa que tá mais ou menos sacando o que tá acontecendo, então ela se ferra muito, né? Então a gente viu isso em Midsommar, a gente viu isso em Não Se Preocupe Querida, o outro filme do ano com ela, bastante criticado por sinal, e a gente tá vendo isso aqui em O Milagre, né?
Então, existe um certo prazer aí dos criadores de ferrar com a Florence, e ela entrega demais isso na tela. Eu acho que, cara, muito jovem, é uma enorme atriz, carrega o filme nas costas, como carregou o controverso Não Se Preocupe, Querida, né, Vicentinho? Eu ia falar que eu assisti a crítica da Isabella Boscov sobre o filme, e acho que ela fala muito bem o que a Florence Pugh faz, assim. Ela cita que ela acha, né, que a Florence Pugh se conhece tanto, ela pessoalmente, ela mesma, que quando ela vai interpretar outras pessoas, outros personagens, ela se esconde para interpretar essas pessoas, de tanto que ela se conhece, assim, porque é uma atriz realmente fenomenal, assim. Eu acho que ela nasceu em 96, 95, se eu não me engano, tem 26, 27 anos, e talvez aí das atrizes que nasceram nos anos 90, se não for a melhor, é uma das melhores fácil, assim. Eu acho que uma palavra que descreve bem ela é magnética, porque ela estando em cena, a gente fica vidrado ali olhando, e realmente ela consegue colocar a gente dentro da história e torcer por essa protagonista para que ela consiga realmente atingir seus objetivos. Então, tô muito com vocês nisso aí. Mas vamos lá, vamos para as minhas primeiras impressões. Eu quero dizer que eu gostei do filme e ele foi completamente diferente daquilo que eu imaginei num primeiro momento, tá? Porque eu tenho o hábito de fugir de trailers. Eu só não consigo fugir de trailer quando eu vou ao cinema, mas de um modo geral eu evito pesquisar qualquer coisa acerca de uma história quando eu vou assistir. Com o título, né, a tradução, pelo menos, O Milagre, eu pensava que a proposta do filme seria de convencer de que havia um milagre na história. Então eu achei muito intrigante até quando o filme começa ali naquele set de filmagem, com uma narradora convidando a gente a acreditar naquilo que a gente está assistindo, para apresentar justamente uma história que a personagem principal ela vai desmascarar um possível milagre. Então, assim, por que estão convidando a gente a acreditar em algo? Sabe? Se a proposta do filme não é que a gente acredite no milagre, é que a gente acompanhe os passos da personagem da Florence, que é a Libby, que ela não acredita desde o início. Ela fala, não, essa menina tá comendo, alguém tá escondendo comida aqui, ou é algum familiar que tá entregando e passa a proibir os familiares a chegarem perto dessa menina. E além disso, eu acho que foi muito bonito visualmente a construção. Até o Sansa tinha mencionado antes, né? É um filme da Netflix, de época, faz sucesso, é diferente daquilo que a gente está acostumado. E por mais que sim, talvez a narrativa seja um pouco mais lenta daquilo que a gente está habituado, para mim o ritmo fluiu muito bem, muito mais do que alguns filmes de ação que por vezes nos dão sono, sabe? Então eu gostei da minha experiência, eu não vi o tempo como assim... Nossa, você só não vai adiante. Eu me peguei perguntando o que será que vai acontecer? Qual que vai ser esse plot twist? Pra onde essa história tá caminhando? E eu gostei do desfecho, eu gostei pra onde ela fluiu. Ô, Lari, dava até pra trocar o filme pra O Milagre com aspas, né? Talvez ficaria melhor na história, né? Porque esse conflito de religião e ciência, assim, no filme, ele realmente é muito legal. Eu acho que essa parte é muito boa, porque ela desmascara porque ela acredita na ciência, né? Então, mesmo que tenha aquele doutor no filme, né, ainda assim, ele ainda quer acreditar, porque ele ainda tá naquele conselho, ele ainda tá ali, ele não quer realmente desmascarar a verdade, porque tá fazendo bem pra vila deles ali, né, tá entrando dinheiro, tá vindo gente de fora, então, assim, talvez ele tenha uma ideia, mas ele não quer realmente descobrir o que é, porque foi como eu interpretei, né, tá entrando dinheiro ali pra eles. Então, é legal ver esse conflito de uma pessoa sozinha. E até o Marcudo falou antes ali sobre direção de arte, né? E é legal ver esses momentos que ela tá sempre solitária, assim, que ela tá sempre sozinha, porque é realmente uma pessoa lutando contra uma vila toda, assim, né? Também tem todo o contexto, né? Irlanda contra Inglaterra, ela não é irlandesa, ela vem de outro país. Então, tipo, esse fato eu acho que foi bem curioso e foi bem explorado no filme. E não deixa de ser interessante, né, gente? Principalmente o Marcudo que pega muito esses detalhes de produção, né, mais específicos, o capricho, né, dessa produção em vários aspectos, né. Pra mim, por exemplo, eles colocaram a freira muito mais pela estética do que pela narrativa, sabe? Porque era bonito de ver naquele julgamento, entre aspas, aquela freira do lado da enfermeira com aquela luz específica, ficava meio sinistra, né? Uma freira meio estranha, meio esquisitona e criava uma coisa meio diferente ali, né? Porque na narrativa em si, a freira não fez tanta diferença, né?
Mas me chamou bastante atenção, o Marcudo trouxe um pouquinho da ficha técnica. Eu queria saber se alguma parte aí específica do filme, fotografia, merece mais menções e pode, de repente, ter um reconhecimento lá na frente nas premiações, hein, Marcudo? Eu acho que sim, eu acho que o figurino é uma coisa interessante, o vestido da Elizabeth, como ela tá andando na lama, tá sempre sujo, né, a gente costuma ver figurino tudo limpinho em filme e tal, e acho que é bem real essa parte. A fotografia eu acho que é muito legal, tem, o Bruno falou dessa questão da ciência e religião, tem outra parte que a fotografia mostra bastante isso, que é quando a Elizabeth tá fazendo um exame da Ana na frente de uma lareira, e o fogo é igual para as duas, mas o rosto da Elizabeth está iluminado enquanto ela fala do trabalho que é ligado à ciência. E o rosto da Ana, que está na frente dela, está no escuro, e ela está falando sobre as almas que ela acredita que estão no purgatório. Né? Então tem sempre essa dualidade mesmo no filme. Só para continuar nessa parte de direção criativa, outra coisa que não sei se foi só eu que percebi, ou se vocês perceberam também, que nas cenas que a Elizabeth, né, que a Florence Pugh tá sempre comendo, e que são várias, né, que ela tá comendo, me parece que ela nunca tá gostando da comida, sempre ela tá só comendo pra realmente se nutrir, pra sobreviver, assim, e o que dá uma boa comparação com a história que a gente tá vendo, né, de uma guria que não tá comendo, entre aspas, mas dela que, tipo, só come pra sobreviver, só come pra se nutrir, tipo, outra coisa que eu percebi bastante, assim, nunca parece que ela tá aproveitando o que ela come, assim, sabe? Muito bem, minha gente, eu vi algumas pessoas, inclusive o nosso Marcudo aqui, comparando o Milagre lá com A Bruxa de 2015, né? Talvez aí por serem dois filmes de época, com protagonistas mulheres, famílias super religiosas, o clima de suspense, mas talvez, gente, a gente possa aí encontrar outros paralelos aqui na nossa resenha. Pensando no título do filme, na abertura e no fechamento, até mesmo no estilo do diretor chileno que costuma trazer questões políticas para o seu subtexto. Como é que vocês enxergaram esse O Milagre? Ficou alguma coisa de diferente nas entrelinhas, além do que vocês viram na tela, hein, seu Vicentinho? Eu acho que, até falando mais da bruxa, eu acho que uma das virtudes do filme talvez tenha sido essa de estar sempre, talvez, a um pé para um suspense maior ou para um terror, assim. Eu digo analisando tudo que estava em cena, assim. Tinha momentos que eu pensava, caraca, vai virar alguma coisa aqui? Vai vir alguém de trás, algum bicho? Mas daí depois eu fui entendendo a história, foi ficando mais pé no chão, assim. Mas talvez seja uma das melhores virtudes do diretor em querer trazer esse aspecto de suspense para quase todas as cenas, assim, que envolvia principalmente as duas, né? Porque mesmo que a Florence, que a Elizabeth, ela acreditava muito no que ela queria acreditar, que era na ciência, que ela estava sendo enganada ali, que aquilo não estava acontecendo mesmo, eu acho que pelos motivos da Ana, que ela sempre falava de um tom meio... que ela nunca dava a entender muito bem o que era, sabe? Não sei se era porque era de época ou de religião, que eu não entendo muito, mas nunca dava para entender se ela estava falando uma coisa concreta ou se era essa dualidade que pega em filmes assim, né? Então eu acho que esse foi um ponto bem legal adotado pelo diretor, de trazer sempre esse suspense, de nunca saber o que está acontecendo, e só no final mesmo que a gente, né, quase no terceiro ato ali, que a gente descobre o que acontece de verdade, né? Vamos lá. Eu quero abordar um pouquinho sobre essa metalinguagem que o Bruninho mencionou lá no início e que me trouxe algumas reflexões do tipo, será que a gente não tá quebrando a quarta parede só porque a gente pode fazer isso? Porque alguém fez e achou cool e eu vou fazer porque eu acho que vai trazer uma reflexão importante, mas que não é utilizada de uma forma coerente durante o filme todo? Por que eu tô falando isso? Sei lá, House of Cards fez isso tremendamente bem, Fleabag, e a gente tem visto isso se repetir muitas vezes depois, e às vezes tem um propósito realmente narrativo, sabe? De utilizar uma linguagem cinematográfica simplesmente porque, estão fazendo, vou fazer também. Tipo, a gente viu Enola Holmes, que a gente mencionou recentemente aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler. Quando a personagem da Kitty, no meio da trama, do nada, olha pra câmera, gente, o meu coração gelou. Ela convida a gente a acreditar na história de novo, né? Ela fala algo do tipo que a gente precisa acreditar nas histórias para se manter vivos, né? Então ela quer que a gente acredite que a irmã dela é de fato milagrosa.
mas é aquele único momento. Tanto é que deu um tilt na minha cabeça e eu pensei, será que esse filme vai migrar para um suspense real oficial ou não vai? E aí vem junto aquela brincadeira mencionada pelo Bruninho também, que é do taumatrópio, que é quando a gente tem um desenho, né, numa página, frente e verso ali, distintos, mas que quando a gente mexe ali numa cordinha e ele gira, a gente consegue ver de diversas formas. No caso, eu tenho um passarinho solto ou preso numa gaiola, que também faz referência ao final da narradora, né? In, out. In, out. Eu tô dentro ou eu tô fora da história. Mas o que pega aqui é essa rivalidade, né, entre eu vou acreditar na religião, eu vou acreditar na ciência, naquilo que de fato acontece, tá no espectador, naquilo que eu quero acreditar. A própria personagem, a Anna, ela quer acreditar que ela é milagrosa, porque ela quer salvar o irmão, ela quer dar credibilidade para a família dela, que tá vivendo de uma forma mais, entre aspas, agradável ali. Mesmo sabendo que isso não é verdade, ela quer acreditar nisso, porque ela tá vivendo para isso, para sustentar essa loucura da família. Então é sempre o olhar que eu enxergo as coisas, aquilo da forma como eu, enquanto pessoa, sou criada e dentro do contexto me permito observar as coisas, sabe? Então eu acho muito interessante essa conduta da história, que faz com que essa garota que tá ali passando fome, ela tá realmente falecendo, queira simplesmente acreditar nos pais e praticamente ela acredita que ela é milagrosa porque ela quer agradá-lo, sabe? E pegando carona aqui no argumento, Lari, rola um momentinho The Act, né? Porque se a gente pensar que a menina, ela começa a entrar numa rota de sacrifício pra salvar o irmão do inferno, né? De queimar no inferno. Porque o irmão, um grandíssimo filho da puta, a estuprava, né? Quando estava aí, pelo menos foi isso que eu entendi, fica bem claro. E isso provavelmente acontecia com a conivência dos pais. Dá a entender. Eu não acho que ela tenha sido estuprada várias vezes sem nem o pai nem a mãe saber, em segredo. Eu acho que eles sabem, sabe? Então é uma coisa muito horripilante, horrorosa e absurda você ter um negócio desse acontecendo na família e a menina ir para uma rota de sacrifício, sendo alimentada no cuspe, à base da comida de passarinho pela mãe, passando uma puta fome, morrendo pra salvar, entre aspas, o irmão do inferno. Olha o tamanho desse absurdo, né? Basicamente, né, o que o filme fala é realmente esse debate sobre real e irreal, que anda em paralelo com a ciência e religião. Inclusive, de novo, eu preciso falar sobre o título do filme. The Wonder pode ser o milagre, a maravilha, mas em inglês também pode significar o questionamento, e que faz muito mais sentido, porque os personagens fazem o tempo inteiro no filme questionar. A narradora convida a gente a questionar no começo, exercitar essa nossa dúvida em relação àquela narrativa. E é curioso também essa questão que o Bruno citou, que a Elizabeth está sempre comendo, né, em contraste com a Anna, que não come. E foi assim que ela apareceu no filme, ela aparece comendo pela primeira vez, e foi comendo que ela teve a epifania que levou ela a matar a charada, né? E tudo isso está ligado à narrativa, às histórias que a gente conta, a gente ouve, decide acreditar. Por isso que o filme começa e termina dentro de um estúdio. O começo, que nem eu falei, tira a gente de órbita, mas eu acho que são os criadores convidando a gente a pensar aquela narrativa pelo lado de fora, né? Tentando a gente fazer a gente não se envolver tanto, nem com a razão e nem com a emoção. Mas eu, que sou cético de natureza, eu já comecei o filme lá do lado direito daquele comitê, né? Só esperando para saber qual que seria a farsa. E a gente não pode esquecer, entrando um pouco no que o Santos estava falando, que é um filme de época, né? Então é fácil julgar a mãe por aquela escolha, mas ao mesmo tempo, o sobrenatural tinha um peso 10 vezes maior do que hoje. Ainda que hoje a coisa esteja bem forte, né? Mas se agora a gente tem trocentos meios de questionar a informação, naquela época não tinha, né? E isso deságua na história da Anna, da família, do repórter e tudo mais. E a freira, que é o personagem que o Sansa não gosta, eu acho interessante porque ela conseguiu transitar um pouco para longe da emoção, né? Ela não conseguiu trair as crenças dela diante do comitê, mas ela viu o que estava acontecendo e entendeu o que a Elizabeth fez, né? Mesmo que ela preferiu ter na cabeça que aquilo foi uma visão de um anjo levando a menina. Então eu acho bem legal como o filme vai trabalhando esses dois lados sempre.
E só destacando que essa história é adaptada de um livro que por si foi também adaptado na história real de garotas que foram consideradas milagrosas, porque, entre aspas, conseguiam ficar aí longos períodos de meses até há anos sem comer. E o que a galera, a família, né, tava, e até a mesma comunidade estava conquistando? Dinheiro. Sempre tem o tal do dinheiro ali no meio envolvido, né? Então, essa quebra para nossa realidade, eu acho que eu concordo com vocês, faz justamente essa interação entre o atual e o super antigo, que realmente permanece no meio de nós. Essa história é constante. Talvez não com essa premissa de que tem garotas que conseguem viver sem comida, mas de outras formas. E só pra eu fazer as pazes aqui com as irmãs, tá? Queria dizer, viu, Marcudo, que ali no finalzinho, quando a freira, né, ela menciona que eu vi um anjo ali passando, né, no cavalo com a menina. É claro que não é o teor, não é o tom do filme, ela dá uma piscadinha pra falar, eu vi um anjo, né, dando uma piscadinha, mas acho que aquela fala ali da freira já foi bem intencionada, assim, você confirma pra mim que eu realmente vi um anjo ali? Confirma, tá, opa, graças a Deus livramos a menina disso aí, né? Então ela se manteve de fato ali no papel, e essa fala final justifica a presença da freira que esteticamente ficou maravilhosa nesse filme aqui, vai. Muito bem, amorecos, vamos de notinhas? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para O Milagre ou The Wonder, que tá esperando todo mundo lá na Netflix, hein? Manda lá, Marcudo. Eu gostei do filme, gostei do clima, gostei dessa nossa conversa, então vou dar aqui 88 poltronas amarelas. Bom, acho que depois dessa discussão, acho que a minha nota subiu um pouquinho, sim, mas pelo que eu falei ali no começo, o filme de época realmente não combina muito comigo. Eu achei que é um filme ok, um filme legal, então por isso eu vou dar 71 cadeiras. Eu vou dar 75 poltronas amarelas. Curti o filme, não vejo de novo, então é isso aí. Comecei essa conversa abaixo das 70, mas acima das 60. E graças à nossa conversa aqui, e também a Florence Pugh, que é uma atriz maravilhosa. Vicentinho, eu tô contigo, uma das melhores, se não a melhor da geração dela. Eu vou deixar O Milagre com 72 poltronas amarelas. Muito bem, depois das nossas notinhas, né, e dos 88 poltronas aqui do Marcudo, chegamos à média, hein, de 76,5, como não tem poltrona sem braço, 77 poltronas amarelas para O Milagre. E é isso aí, minha gente, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta que Lá Vem Spoiler, pra você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, passeando com o cachorro, ou zapeando pelo serviço de streaming e sala de cinema, em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, queridos? Beijão, gente, vou lá fazer um lanche que saco vazio não para em pé. Muito obrigado de novo pelo convite, Sansa, um grande beijo a todo mundo aí, Senta que Lá Vem Spoiler, valeu. É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima. E um abraço pra todas as freiras, hein? Até a próxima.